Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Romênia, coordenadora de crédito e cobrança. Estou aqui junto com a Fernanda, nossa gestora de crédito e cobrança, e com o nosso time de comercial, o Denner e o José Paulo. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo a respeito do crédito e vinculando aí com as arestas do comercial. Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar participando desse bate-papo. Eu sou a Fernanda, sou gestora de crédito e cobrança da Alvorada. Estou nesse ramo de crédito já há quase 20 anos e na Alvorada estou completando 2 anos. É uma excelente oportunidade, né, podermos falar desse tema que vem sido tão debatido aí nos últimos tempos, né? E vou passar para os nossos colegas se apresentarem para a gente iniciar nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui reunidos para esse podcast aqui, né, da Alvorada. Sou José Paulo, trabalho na Alvorada já há 15 anos na parte comercial, especificamente aqui na loja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa tarde, pessoal. Sou o Denner Coelho, também do consultor de venda agrícola na loja de Campo Grande. Estou na Alvorada há pouco mais de 2 anos e estamos aí. Então, para nós iniciarmos o nosso bate-papo hoje, né, é um tema muito debatido aí nos últimos anos. Nunca se ouviu falar tanto do crédito, né, e o tanto que é importante hoje o crédito no nosso mercado, tanto especialmente hoje no nosso cenário, aí, no nosso segmento do agronegócio. O crédito hoje ele impacta, né, gente, diretamente nos nossos negócios. E nós vamos hoje fazer um bate-papo, entender um pouquinho mais, né, de como são as dores do comercial, né, e o que a gente pode ajudar, como que a gente pode agregar para a gente ter aí bons resultados para a empresa, termos um crédito saudável e uma parceria, né, para que a gente consiga construir uma empresa perene, uma empresa sólida no mercado, né. E para iniciar, nós temos alguns questionamentos do nosso time que eles foram mandando para nós. Então, pessoal, eu vou começar com a nossa primeira pergunta, que veio da Gabriele Miranda, aqui de Campo Grande. Fernanda, eu vou direcionar essa pergunta para você e aí a gente dá sequência. A Gabriele perguntou para a gente o seguinte: qual a maior dificuldade na área e qual o melhor case de vocês do crédito e cobrança? A nossa maior dificuldade hoje a Alvorada ela já tem uma estrutura de crédito e cobrança, né? Eu estou como gestora do setor, eu conto com mais 3 coordenadoras regionais e nós temos um time de CSC hoje que faz a condução também, o acompanhamento tanto da análise de crédito quanto da cobrança. A nossa maior dificuldade hoje é em relação à parte documental, né? É aquela mudança de cultura que o nosso cliente estava acostumado naquele modelo de revenda antiga, que não precisava de entregar o documento, que era tudo no fio do bigode. E esse cenário está mudando, né? É uma questão, assim, é uma consequência das situações que a gente tem passado aí no mercado. Então, a gente precisou se adaptar também a essa realidade para a gente se manter vivo no mercado. Então, é muito importante essa parte e hoje é a nossa maior dificuldade. Acredito que os meninos compartilham um pouco dessa dor também, né? A gente sente ali na parte ali de retaguarda as dores de vocês e sentem, né, essa dificuldade. Mas o momento que nós estamos hoje, realmente se faz necessário a empresa fazer toda uma análise muito bem feita, muito bem construída, para a gente evitar maiores riscos de inadimplência. E esse ponto da documentação, eu acredito que realmente seja uma quebra de paradigmas, né? Porque o cliente precisa entender que nós estamos hoje aqui financiando ele também. Assim como as instituições financeiras fazem, né, esse financiamento, nós aqui como revenda, como distribuidoras, né, de insumo, agronegócio, nós também precisamos de manter com ele esse relacionamento. E a gente precisa muito da parceria, tanto do time comercial quanto do cliente, para entender hoje a importância que se faz
dessa documentação, né? E é uma virada de chave, né? Então, a gente veio aí de cenários há alguns anos atrás que foram muito positivos para o agronegócio. Então, muito dos negócios foram desamparados de alguma garantia, de alguma segurança maior ali na concessão, né? Então, a gente passou por uma turbulência aí, onde a gente teve muito produtor, muito pecuarista, que infelizmente tiveram que encerrar suas atividades, né? Então, isso tudo trouxe, né, à tona a importância da gente se resguardar ainda mais, a gente fortalecer a nossa política. E essa virada de chave está acontecendo não só aqui dentro da Alvorada, né? Todo o mercado está compartilhando aí do mesmo momento, né? E assim, vocês, enquanto no campo, como que vocês identificam esse momento? Qual a dificuldade que vocês conseguem compartilhar com a gente? Eu acredito assim, no começo, né, quando tudo começou, né, a Alvorada cresceu, teve a abertura de várias lojas, né, até para ter um crescimento mais saudável, né, com certeza a gente não pode deixar de ter um crédito, né, mas um negócio saudável, né. E assim, no começo, com certeza, teve muita dificuldade, os clientes muitas vezes de 15 anos, 20 anos que compravam na Alvorada nunca precisou passar nenhum Serasa, nem nada, né? Nenhum documento. Mas hoje não, hoje eles já entendem, né? Na verdade, não é mais nada do que um processo que eles já fazem no banco, né? Exato. E hoje eles já entendem que a revenda está sendo um banco para eles. Até porque os juros, né? Nessa próxima safra agora que vai ter, principalmente a gente que mexe com agrícola, né? Está muito alto. Então ele vê na revenda uma oportunidade de conseguir um crédito mais em conta, né? Então ele acaba muitas vezes cedendo, né? Agora, eu acredito que a maior dificuldade nossa, da gente que está na ponta lá, é saber filtrar mesmo o cliente que realmente tem possibilidade do crédito e o que não tem, porque hoje a gente não... as informações pessoais, muitas vezes a gente não consegue totais, né? O que a gente consegue é tá sempre ao lado do cliente, na fazenda, né? Ver como é que está a parte de colheita dele, de plantio, né? E essas informações, assim, também ajudam a gente a tomar um pouco de decisão até para passar para o crédito, né? Mas uma dificuldade nossa hoje é saber realmente como é que está a saúde financeira do cliente. Igual o Zé Paulo falou, essa primeira pré-investigação aí, eu acho, sobre o... É uma investigação, de fato. O cliente chega pra gente, igual o Zé falou, o cliente que a gente já atende há 20 anos, ele, apesar dele ter uma resistência para passar esses documentos, né? Mas a gente conversa e tudo mais, ele passa de uma maneira mais flexível, mais fácil, né? E o mercado hoje exige passar essa documentação, porque eu acredito que de uns anos para cá, principalmente falando desse boom do agro e das lavouras, né? Entrou muitos aventureiros, né? Muitas pessoas de outros ramos e todo mundo precisa de crédito para conseguir os seus insumos, né? Não é todo mundo que consegue comprar à vista e hoje menos ainda. Então, acho que eles estão cientes, sim, que está tendo que renovar ano após ano, safra após safra, né? E a gente sabe que cada safra tem uma realidade. Apesar da gente conhecer muitos produtores, alguns acabam mudando a sua realidade. Exato. Né? Até era um ponto que eu ia comentar. A gente costuma dizer que o comercial lá no campo, ele é o primeiro aprovador do crédito do cliente, né? Sim. Então, vocês estando lá na ponta, atendendo esse cliente, acompanhando ele, vocês vão fazer essa identificação se realmente ele tem capacidade para aquele valor que vocês vão solicitar para nós nessa aprovação do crédito. E a parte da análise de crédito, que é onde a gente olha a parte documental, onde a gente vai enxergar a saúde financeira dele. Né? Então, esse ponto, o cliente nosso cliente há 20 anos. Ele é cliente há 20 anos, um cliente bom, ele pode, porventura, se tornar um cliente ruim. Então, é necessário que seja revisitado, que seja analisado esse cadastro, no mínimo, anualmente, né? E, assim, essa renovação, ela é importante porque, o produtor, ele se deu bem de safras aí boas, ruins, oscilando. E qual que é a necessidade da gente voltar na documentação?
por mais que a gente acredite que não, mas muitos produtores pecuaristas, eles vão alterar o patrimônio. Ele vai vender, ele vai comprar. Então, assim, aquilo que a gente viu no ano passado, na safra passada, pode não ser uma realidade que a gente vai ver no próximo ano. Então, assim, o cenário, ele se desenha para o que vai acontecer lá futuramente, né? Então, por isso, essa necessidade de anualmente, a cada safra, a gente revisitar o cliente, analisar novamente a documentação, ver o que ele evoluiu, ou se ele teve até mesmo uma regressão, né? Poxa, aumentou a área plantada, reduziu, aumentou o número de animais, mudou a forma de manejo, para a gente identificar como que esse produtor ele está atuando, se ele está evoluindo e como que a gente pode, né, atuar ali para auxiliá-lo no desenvolvimento das suas atividades, né? E aí, falando ali, complementando a resposta, né, que falar sobre um case de sucesso que nós tivemos, todo mundo acompanhou aí nas redes sociais, né, a Ana Paula, nossa coordenadora de crédito e cobrança que atua em Rondônia Acre MT, ela foi premiada no Conacred, né, uma das premiações assim mais relevantes aí para o nosso setor, na qual ela trouxe um case de sucesso da Alvorada. Ela iniciou, né, esse projeto de acompanhamento de carteira, de inadimplência. Ela iniciou lá no Acre, fazendo toda uma demanda de uma inadimplência que estava bastante alta, bem fora assim, do que a gente esperava. E ela começou ali, mitigando o risco, analisando as carteiras, e foi fazendo todo um trabalho, revisitando esses créditos. Não é porque o cliente tem um crédito aprovado que a gente vai estar liberando ali o faturamento, né? É necessário fazer essa revisitação. Então, esse acompanhamento de carteira, essa análise que ela fez de mitigação de risco, foi um case de sucesso, porque ela conseguiu mitigar, reduzir, não me recordo em números agora, mas ela reduziu um valor altíssimo de inadimplência para um valor bem menor, na qual a empresa conseguiu se manter sustentável. A loja conseguiu recuperar aquele valor perdido e a gente teve sucesso. Então, realmente, esse trabalho, ele dá resultado, né? A gente precisa realmente fazer esse acompanhamento e estarmos próximos ali de vocês, próximos produtores, para a gente não perder o laço, não perder esse caminho ali para onde a gente tem que seguir. Então, assim, foi um case de sucesso, né, que aconteceu lá na regional da Ana, ali no Acre, que a gente espera também que consiga, né, colocar e implantar nas outras regionais aí que vem sofrendo, né, nesse momento aí com esse alto número de inadimplência, né. Fernanda, eu tenho mais uma pergunta aqui. Essa pergunta veio do Marcos Alves, lá da nossa filial de Porangatu, no estado de Goiás. Como equilibrar risco e oportunidade de vendas? Essa pergunta a gente vai complementar, mas por conta, né, da gente falar aí de vendas, a gente já faz a ligação direta, né, com o comercial, né? Sim, Então, enquanto vocês, comercial, o que vocês acham? Como que a gente consegue equilibrar aí risco e oportunidade de vendas? Eu acho que é uma gangorra, né? Quanto maior risco, maior oportunidade de venda, né? Com certeza. Quem depende de crédito não filtra nem produto que talvez gostaria de comprar. Ele está comprando o crédito, né? A gente vem aí de uma safra, de um plano safra com juros altos, né? Estamos falando aí nessa parte que a gente atua, né? De agrícola, de juros de 20% até mais, né? Então, assim, eu acho que tem que partir daí, né? Aí, a partir desse ano, porque a grande pulo do gato, né, que a gente fala, são anos diferentes, né? Sim. Um ano é seca, o outro ano é geada. Esse ano a gente não tem expectativa de seca até então, né? Só que tem a questão dos juros, né? Então hoje, se você pegar, por exemplo, um filtro bom que eu estou fazendo esse ano dos clientes, né? Tudo bem que eu já tenho uma carteira consolidada, mas sempre aparece algumas oportunidades de clientes novos. Hoje uma pessoa, um produtor que planta 1.000 hectares, ele pega um custeio no banco de até 2 milhões, fácil, né? Você pegar 2 milhões de reais hoje a 20% dá 400 mil. 400 mil dá 4 sacas por hectare de juro que ele vai pagar. Então, assim, é um filtro bacana de você fazer. Aí você tem que colocar na balança, né? A área desse produtor comporta
ele ter todos os custos que ele tem para implantar a lavoura e mais esses 4 sacos que ele vai ter de custo só de juro, né? Então, é um filtro que eu faço bastante, uma deixa para esse ano agora, né? Que vai acontecer, essa próxima safra, que eu estou avaliando bastante a questão dos clientes que estão partindo para o banco, né? Então, a gente tem que colocar na balança. Se a área deles realmente suportar, né, todos os custos que ele tem, além desses 4 sacos, eu acredito que vale a pena eu correr atrás da documentação e passar para o pessoal do crédito. Perfeito. Se acontecer o contrário, nem documentação eu passo e a gente já ganha elimina tempo ali, né? Uma excelente estratégia, José Paulo. O Zé atende esses clientes dele há muito tempo, né? E voltando, vamos dizer, para o lado de menos tempo de conhecimento do cliente, né? Eu acho que a gente conhecer os clientes, fala assim, conhecer não só e comecei a visitar esse ano, Sim. falo conhecer o histórico. Aproximadamente, né? Ele não vai dizer para nós 100% do histórico dele, né? Sim. Mas a gente está próximo ali, que nem eu atendo a região já há uns 5 anos, e eu já conheço o histórico de produtividade desses clientes, né? Você conhece a área, você conhece os outros vendedores de outras empresas, né? Que troca informação muitas vezes, né? Então, acho que um cliente que a gente já conhece, que a gente já tem o pré-definido de como é a relação dele, eu acho que a gente consegue dar uma pré-selecionada nele. Sim. Como está o histórico dele em outras empresas, né? E se a gente sabe que o histórico não está bom com as outras, a próxima que ele vai comprar é com nós, então ele não vai pagar nós também, né? Então, é o famoso histórico da praça, né? A praça vai ditar como que está o cliente. Então, assim, cabe, né, a nós, principalmente vocês que estão ali na ponta, né, filtrar essas informações, né? Poxa, estão falando meio ruim ali do produtor, vou dar uma segurada, vou dar uma freada, né? E a gente do comercial também, os clientes não pagam, a gente também é prejudicado, né? Sim. Então, pra gente, atrapalha o negócio nosso também. Sim, então, sim, atrapalha o negócio como um todo, né? Então, assim, tanto monetariamente, financeiramente, para quem esteve ali, poxa, você acompanhou o produtor durante todo um ciclo, durante toda uma safra. Então, você quer que o produtor, que o pecuarista se dê bem, porque se ele tem uma boa lucratividade, uma boa rentabilidade, ele vai nos pagar, consequentemente, né, pro comercial, a rentabilidade vai retornar, né? E isso que o José Paulo comentou no início, né? Eu vejo que desse ano a gente precisa ser ainda mais inovador, né? Então, além de um consultor técnico de venda, vocês precisam também ser um consultor financeiro, né? Então, assim, vocês vão fazer as indicações dos produtos ali, o manejo, e vocês ainda precisam coletar essa informação, né? De quanto de juro que esse produtor tá pagando, qual que é a instituição, qual que é a linha de crédito que ele está tendo acesso para fazer esse cálculo ali. Então, assim, vai muito além, né, de somente olhar ali para dentro da porteira, né? Então, assim, eles estão indicando produtos, vendendo produtos e também fazendo essa gestão financeira junto com o produtor, né? Muito bacana isso. Entender do negócio dele como um todo, né? Justamente. Não só a venda do produto que a gente está ofertando. Aquela vista isolada, né? Isso vai muito de encontro com a nossa missão, né? Trazer soluções integradas. Então, a importância de estarmos ali próximo do produtor, conhecendo a realidade dele, a gente vai conseguir trazer mais soluções para ele. Não só soluções de plantio, soluções de manejo, mas podemos trazer soluções financeiras, por que não? Da mesma forma que vocês, hoje o nosso time comercial tem que ter esse conhecimento aí, como o Zé Paulo trouxe muito bem, e sim, excelente estratégia, o José. Acredito que a gente, espelhando aí nessa sua estratégia, Alvorada tem muito a ganhar. Nós também, do lado de cá, nós também precisamos conhecer um pouco mais, não só da parte documental, né? Foi-se o tempo em que um analista de crédito, ele olhava só ali para o papel e jogava no sistema e pronto. Não, a gente tem que entender hoje, né? A atividade do cliente, como que ele trabalha, como que é o manejo desse cliente, qual que é o ciclo que ele... A gente tem que entender de tudo isso para poder conseguir atribuir um crédito compatível com a realidade dele, com a capacidade financeira dele, com que ele vai conseguir saldar aí esses compromissos, né? Exato. E é nesse sentido que a gente precisa caminhar muito junto, né?
Então, o comercial e o crédito. Então, o comercial, além da documentação que ele coleta lá com o cliente, ele vai munir a gente de informações, né? E muitas informações. São informações técnicas mais voltadas ali mesmo para aquilo, para o segmento que o nosso cliente está atuando. Então, assim, vocês são os detentores da informação que está correndo no campo, né? Exato. Complementando a parte aí para mitigar, né? Como equilibrar o risco. O risco, ele realmente é um risco da atividade, né? Nós trabalhamos com produtores, com agricultores que têm uma empresa a céu aberto. Então, realmente, o risco, ele está ali. Nós tentamos mitigar ele de alguma forma com a análise que a gente faz, tentando reduzir esse risco para a empresa. Não podemos usar ali da garantia para ser uma opção para definir esse crédito, para ser o fator determinante que vai aprovar, né? A garantia, ela tem que estar ali como um complemento da nossa análise, da nossa aprovação, né? E muitas vezes a gente tenta... não tá... É ruim para nós termos que fazer reprovação de um crédito, né? É só mais uma ferramenta, né? Só mais uma ferramenta, José. É exatamente isso. A gente não pode tentar forçar uma liberação do crédito agregando uma garantia ali no meio do caminho, porque no final do dia a garantia ela vai ter um sucesso lá no jurídico, né? Até ela conseguir trazer liquidez para dentro da empresa é um processo bem demoroso, é um processo caro. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado ali. A garantia não vai mitigar o risco? Temos que analisar com cuidado esse ponto, né? Porque assim, o cenário ideal é a gente não utilizar a garantia, né? É chegar ali no prazo acordado do pedido, a gente receber e não precisar correr atrás de execução de garantias, né? Como se fosse um seguro, esse é o cenário. Uhum. Ninguém quer ganhar dinheiro com seguro, né? Exatamente. Mas, né, faz o seguro ali para ficar resguardado, respaldado de alguma possível eventualidade, principalmente a climática, né? Fernanda, vamos dar sequência aqui, ainda na pergunta, né, do Marcos, lá de Porangatu. Ele traz o seguinte questionamento. Como adaptar a política de crédito a diferentes regiões ou perfis de clientes? A política de crédito, ela é única, né, dentro da Alvorada, né, para atender todo o nosso grupo de clientes. Não vejo uma situação que a gente teria que adaptar a política para atender determinado perfil de cliente. Eu acredito sim que essa adaptação de perfil ela se dá dentro da plataforma de crédito que hoje a gente tem. Acredito que seja uma das melhores, se não a melhor, no mercado, né? Então, nós atuamos com uma plataforma na qual a gente consegue segmentar dentro dela os diferentes perfis de cliente, como o agricultor, o pecuarista, uma revenda, uma distribuidora, todos os setores que nós conseguimos atender está lá dentro da plataforma. Mas a política, ela é única, né? Ela é uma única política para todos os nossos setores. Um exemplo claro e recente é o setor de floresta, que a Alvorada entrou aí agora num segmento relativamente novo para nós, quanto à parte de análise de crédito, e não teve a necessidade de alterar a política, até porque para análise de crédito de um cliente que atua na pecuária, de um cliente que atua na floresta e que atua na agrícola, a parte documental, a parte... referência comercial, que é a que vocês trazem para nós, ela é a mesma, né? Então, realmente, eu não vejo essa situação de estar adaptando a política conforme o perfil, né? Então, assim, a nossa política já foi descrita, né? Então, independente do segmento que a gente vier a atuar, a gente tem que encaixar dentro daquilo que está ali dentro da política, né? Exato. Independente do segmento, independente da região que a gente estiver atuando, a Alvorada é uma única empresa, a política está ali, a gente vai trazer o cliente para a nossa realidade, para a nossa política, né? Até porque o jurídico do Brasil não muda, né? Exato. De acordo com a região de cada lugar, né? Então, assim, até não tem essa... necessidade, né? E até porque não seria uma política se houvesse essa necessidade de mudar a cada região ou a cada segmento, né? Exato. Muito bacana.
E para finalizar, Fernanda, a pergunta do Marcos, eu tenho aqui o fechamento do questionamento dele. Ele traz o seguinte: qual o melhor momento para iniciar uma cobrança? Então, assim, agora a gente sai ali da parte de risco, política e entra aí na parte da cobrança. Então, o que você pode trazer para a gente desse melhor momento? Ele foi bem feliz na pergunta, né? Sim. Envolveu todos os nossos... O que nós atuamos ali de crédito e cobrança. Várias perguntas numa só. Em uma única pergunta. A cobrança hoje realmente é uma parte que nós temos ali junto do nosso setor ali no CSC, né? Nós temos 2 assistentes que fazem essa frente, junto com mais uma analista, que tomam conta dessa parte. O momento ideal realmente acreditamos que seja a cobrança preventiva, né? Onde a gente vai fazer um lembrete para o cliente que ele tem um compromisso a cumprir com a alvorada em tal data, em tal dia. Então, hoje nós temos uma régua de cobrança, que ela se inicia com essa cobrança preventiva. A gente chama de cobrança preventiva, mas, na verdade, ele é um lembrete, né? A gente dispara um e-mail lembrando o cliente daquele compromisso. A gente sabe que muitos clientes, às vezes, esquecem, às vezes alguém recebeu a mercadoria lá no balcão e não passou o boleto. Então, acredito que a cobrança preventiva, esse lembrete que nós fazemos, seja o momento ideal. Até porque a gente não pretende que essa cobrança, que esse vencido se prolongue por muito tempo, né? Nós precisamos adequar os vencimentos, porque nós precisamos cumprir com aqueles prazos, até para a alvorada poder cumprir com os compromissos dela. Então, não é o correto que a gente prolongue muito esse prazo de vencido aí, para que a gente consiga recuperar esse valor, né? Sim, até porque o fluxo de caixa ele é projetado exatamente com aquilo que a empresa possui a receber, então ela vai casar ali os seus vencimentos, né, para aquelas datas que ela possui créditos a entrar ali na conta, né? Exato. E para dar continuidade, a Ilza Martins, lá de Cuiabá, ela nos trouxe uma dúvida. Ela gostaria de saber mais de que forma o crédito pode ser um diferencial competitivo para os produtores rurais em um mercado cada vez mais exigente e volátil. Romênia, compartilha com nós aí o que você pode nos ajudar com esse questionamento da Ilza. Ilza, bacana a pergunta. O que nós, enquanto crédito, podemos contribuir nesse cenário, né? Então, assim, hoje, quando nós fazemos a busca documental, análise ali dos indicadores, análise das informações que o comercial traz para a gente tem uma visão ampla do negócio do cliente. Então, assim, muitas vezes o nosso consultor, ele está indo ali atender um segmento específico, né? Que é o foco do negócio dele. Vocês, por exemplo, da agrícola, né? Quando a gente traz à tona a realidade... eu não vou analisar só a agrícola. Então, eu tenho toda a documentação dele ali, o imposto de renda. A gente consegue ter uma visualização se o produtor possui aplicação financeira, quanto que ele tem de rentabilidade, se ele tem dinheiro, né, que é aplicado no exterior, que, consequentemente, ele vai ter uma rentabilidade diferente do real, que vai ser em dólar. Então, a gente consegue ter uma visão ampla daquilo que o produtor ele está atuando. Então, é onde a gente consegue, né, sugerir Sim. até valores diferentes daquilo que o comercial trouxe como uma solicitação. Então, poxa, o produtor, o pecuarista, ele tem um potencial maior que a gente possa explorar. Então, ele tem uma capacidade financeira de pagar um limite ali muito maior do que aquilo que, de fato, o comercial nos solicitou. Poxa, o produtor... ele, além de plantar ali a soja, o milho, o sorgo, ele também tem o rebanho ali. Poxa, é um rebanho considerável, ele faz o manejo ali de cria, recria, ou então atua na engorda. Então, por que a gente não está atendendo, além da agricultura, por que a gente também não está atendendo na pecuária, né? Então, quando a gente faz essa junção de documentos, de informação, a gente consegue ampliar a nossa visão e consegue transpassar para vocês também, né? Poxa, vamos atender aqui na agricultura, mas vamos trazer um consultor da pecuária também, né? Vamos ofertar para o nosso cliente o nosso portfólio completo, né?
porque a Alvorada ela vai atuar em todos os segmentos. Então, a gente pode contribuir tanto na parte agrícola quanto na parte da pecuária e ofertar uma gama completa, né, para o nosso cliente. Exatamente. E voltamos a atender o cliente aí em diversas soluções integradas, né? E o cliente tem muito a ganhar com isso, né? Ter 2 consultores especialistas ali dentro da sua propriedade, instruindo, indicando, né, a forma correta, indicando os produtos, enfim, como ele pode trabalhar. Acredito que a gente tem muito a ganhar. É até uma forma de fidelização do cliente, né? Exatamente. Poxa, eu estou atendendo o cliente em todos os segmentos, então não vai ter o porquê ele em outra revenda para buscar ali o produto da pecuária, da pastagem, por exemplo. Nós, enquanto Alvorada, enquanto grupo, conseguimos atender ele no todo. Exato. E a Ilza, continuando a pergunta dela ali, ela nos questiona também como que nós podemos utilizar essa estratégia nas negociações comerciais. O que vocês... Eu acho assim, a primeira pergunta que ela falou, né? De que forma, né, o crédito pode ser um diferencial competitivo, desde que ele seja barato, né? O juro barato, isso aí que atrai o produtor comprar onde ele tem crédito, desde que o juro seja barato. Não adianta ter um juro altíssimo, né? E porque o produtor vai ser prejudicado futuramente também. Cai novamente no crédito, né? Exato. Então, assim, a Alvorada também não pode ter uma política de juro fixa, né? Porque ela também tem os fornecedores dela. Então, eu acho que o diferencial seria esse, né? A questão do produtor que tem crédito, que a saúde financeira é boa, ele vai atrás do juro mais barato. Mais barato. Então, esse que seria o diferencial, né? No caso que ela perguntou aí. Eu acho que o produtor bem estabilizado, ele sabe que ele é bem estabilizado e ele usa isso a favor do lado dele. Com certeza. Ele sabe que que nem um exemplo, a gente tem um perfil de clientes, o Zé também, bons clientes. E a gente sabe que esse cliente, ele tem 20, 30 empresas querendo vender para ele todo dia. Então ele sabe que ele tem essa moral financeira. O valor que ele tem, né? O valor que ele tem financeiramente. Que ele é um cliente pagador, é um cliente que antecipa. Então, eu acho que ele usa isso a favor dele. E as empresas, querendo ou não, ficam refém, né? Porque os bons clientes todo mundo quer atender, né? Os bons clientes a gente nem visita e nem vai atrás. Os ruins clientes a gente nem visita na teoria, né? Então, ele usa isso a favor dele. Eu acho que ele acaba utilizando mais do que a própria empresa. Sim, sim. Porque a mesma ferramenta, igual você falou, os juros, né? A mesma ferramenta que a gente tem, as outras empresas também podem ter, né? Então, acaba sendo igualadas, vamos dizer assim. E assim, nessa comparação, acaba que nós é que precisamos ofertar o diferencial para o produtor, né? Sim. Porque ele tem ali várias outras revendas, vários outros canais, cooperativas que estão aí no mercado, que estão ali dispostos a atendê-lo, né, conforme a sua política. Então, assim, nesse momento que a gente precisa se sobressair, né? Claro que a política não vai se alterar, mas, assim, nesse cenário, vocês, enquanto comercial, precisam se destacar, né? Então, assim, é esse jogo de cintura, esse relacionamento que vocês criam com o nosso cliente, né? Assim, eu achei que foi muito fantástica a colocação do Zé Paulo, essa parte dessa consultoria financeira, porque com certeza o nosso cliente ele vai valorizar isso, né? Com certeza. Poxa, eu tô indo lá na Alvorada, eles não estão só querendo me vender produto, ele está preocupado se de fato eu vou chegar lá no vencimento, eu vou conseguir pagar, né? Exato. Então, eu acredito que isso é uma oferta de um diferencial gigantesco que a gente tem com os nossos clientes. E a saúde financeira ela é um ciclo, né? A Alvorada tendo uma saúde financeira, ela consegue um juro melhor no mercado e consegue repassar para o cliente, né? E além desses juros, a questão da própria Alvorada com os fornecedores, né? E o cliente sabe que, às vezes, comprando com a gente, se nós, Alvorada, estamos com o negócio fluindo, né?
Ele sabe que ele vai ter produto, então às vezes isso a gente parece que não, mas o financeiro pode ajudar a gente até nessa questão, né? Garantia de entrega. Garantia de entrega. Credibilidade no mercado, né? A gente garante o abastecimento ali dos insumos, né? Então, o produtor, o pecuarista, ele sabe que ele vai comprar com a Alvorada e a Alvorada vai cumprir com aquilo que ofertou ali para ele, né? Então, assim, é uma segurança, é uma saúde financeira que a gente possui, né, e que a gente demonstra no mercado, que traz ainda mais confiança do cliente junto conosco. Segurança, né? Segurança para ele trabalhar. Complementando ao que o Zé Paulo trouxe em relação aos juros, né? Nós estamos hoje num cenário de juros altíssimo e difícil, né? Tá ficando assim Acesso ao crédito. O acesso ao crédito está cada vez mais difícil, está muito escasso, né? E até porque também as instituições não conseguem atender toda a demanda de crédito rural hoje que tem no mercado, né? E esse crédito acaba vindo para as revendas, onde a gente tem que absorver aí da melhor maneira possível, né? E apoiar esses produtores, porque realmente esse ano a gente percebeu, assim, um diferencial grande, né, no nosso setor em relação a essa busca de crédito, porque o mercado fora, instituições financeiras não estão conseguindo atender. Sim. E os poucos que estão atendendo, os juros está altíssimo. Isso acaba alavancando o produtor cada vez mais, aumentando o risco da inadimplência, né? O volume de dinheiro pequeno, o juro alto e pedindo garantias, né? Exatamente. E seletividade na carteira, né? Então, hoje o banco, ele tem pouco recurso. Então, ele vai selecionar quais são os clientes que ele vai atender com aquele recurso que ele tem ali, né? E aí é onde que aquele produtor, aquele pecuarista que não conseguiu o dinheiro lá do prazo safra, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar para o mercado? Alvorada, o que você tem aí para mim, né? Poxa, consigo comprar de você a prazo, vencimento tal. Então, assim, é onde a gente ganha espaço no mercado, ao mesmo passo que a gente precisa ter ainda uma maior cautela na concessão do crédito. Exatamente. Né? Temos um questionamento aqui do Jonas Borba, lá de Jaru. Ele nos questiona, Romênia, assim, acredito que vai ser mais voltado para nós mesmo, né, no setor do crédito aqui, porque é tão dificultoso implantar um limite bom para clientes de grandes potenciais, sendo que muitas vezes esse cliente é novo e não tem histórico. É raro, mas acontece, né? Esse questionamento todos os dias a gente recebe, mas como a gente sempre fala, né, tanto nas nossas integrações, nossos bate-papos, quem faz o limite é o cliente. Não adianta a gente querer colocar informações na plataforma, porque nada se cria, nada brota. É o cliente que faz o limite dele. Em cima do que ele tem de produtividade, em cima do gado que ele tem, em cima de todo o histórico que ele construiu junto à Alvorada, a gente simplesmente alimenta uma plataforma que ela vai nos trazer esse fluxo de caixa, essa capacidade financeira, ela nos sugere até um limite de crédito para ele. Sim. Então, assim, me ajuda aí, coloca um limite para esse cliente. A gente não tem como, gente, é o cliente que faz. Então, um cliente novo, talvez ele perca alguns pontos ali no rating final da análise, por quê? Não vai computar o histórico dele. Né? A gente vai estar iniciando, né, o relacionamento com aquele cliente, então a gente possui uma análise financeira dele, mas a gente ainda não chegou ao ponto de entender como que é o posicionamento dele ali honrando os pagamentos, né? Exatamente. Então, assim, o limite bom é até interessante, né? Poxa, qual o limite que é bom para o seu cliente, né? Exato. Vai ser o limite daquilo da capacidade total da área. Então, assim, é algo que é amplo, né? É amplo e muito subjetivo, né? O limite bom é o limite que está adequado à realidade dele, ou é o limite que vai alavancar ele e depois ele não vai conseguir honrar com esse compromisso, né? E um ponto que a gente também sempre traz nos nossos momentos aí de integração com o time é essa informação comercial, né? Nós costumamos dizer que nós estamos ali analisando papéis. Nós não conhecemos a realidade do cliente, como vocês conhecem lá no campo. Nós não conhecemos a estrutura desse cliente, nós não conhecemos como que é o manejo dele, a gente não conhece a parte estrutural, a parte
da lavoura dele em si, a gente não tem essa informação. Então, essas informações são muito relevantes para a gente conseguir fazer uma análise coerente com a realidade dele. Então, principalmente para cliente novo, o parecer comercial, que tem um campo lá para ser preenchido, é extremamente relevante para a gente conseguir concluir e chegar numa análise. E as informações, né, que são alimentadas lá na TARC também, elas têm que ser o mais preciso possível. Exatamente. Para a gente chegar, né, tem que ter um achismo, né? Eu acho que é tanto, né? Tem que ter exatidão. Exatamente. Bem isso. O parecer, eu acredito que seja esse parecer comercial, né? Que é o que a gente vê na propriedade dele, o que a gente entende que é bom, e junto com esses documentos para ver o parecer financeiro, né? Isso. Que daí o pessoal, vocês do financeiro conseguem visualizar o que a gente não vê. Exatamente. Então, querendo ou não, se tiver só uma informação, não adianta. Não vai adiantar. A gente costuma falar que é uma engrenagem, né? É um complementando o outro para que a gente consiga chegar aí num valor que realmente faça sentido. E a questão da transparência, né? Que também é um dos nossos valores ali extremamente forte, né? Não é porque a gente precisa daquele limite, fazer aquela venda, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser fiel com as informações que nós estamos tendo e sabemos daquele cliente, né? E assim, no final do dia vai ser uma balança, né? Então, assim, o limite concedido, o limite de crédito concedido vai ser uma balança das informações trazidas pelo comercial, da documentação coletada ali no campo e da nossa análise financeira. Então, assim, a concessão do crédito ao cliente não é o crédito e cobrança quem fez a concessão. Não, a concessão, ela foi feita pelo comercial e pelo crédito. Exato. Então, foi uma conciliação de informações que se chegou a determinado parecer ali. E a plataforma, Zé, ela está cada vez mais precisa, né? Quando a gente começou a usar a plataforma, ela tinha nós entramos com algumas informações para definir esse rating interno do cliente, né? Como o tempo de casa, o tipo de restrição, dependendo do valor da restrição, ele vai ser pontuado. Então, nós buscamos ser cada vez mais precisos realmente para evitar esses riscos, né? E dando continuidade aqui, o Rai Fernandes, aqui de Campo Grande, ele pergunta quais são os sinais de alerta que o time comercial pode observar para antecipar problemas de inadimplência. Eu acho que esse primeiro sinal de alerta, igual a gente falou, é o começo da venda, né? A gente analisar a venda. Muitas vezes eu falo, a equipe comercial quer vender, Exato. Que a gente vive disso, né? Mas essa pré-visualização já vai ser uma resposta para a gente. E o acompanhamento, né? Aquela venda que a gente faz e que a gente está acompanhando, a gente já tem uma noção, a gente já chega no cliente, já fala, e aí, como é que vai ser, né? Muitos clientes usam de má fé também, eles falam que está tudo certo e chega no dia e não paga, mas existe essa pré-avaliação de como é que vai ser, o que o cara pensa em fazer, né? Se ele vai ter uma outra fonte de renda que a gente não sabe para tirar dessa outra fonte de renda, né? Então, é um jeito indelicado até de você chegar nele perguntando, meio que cobrando ele, né, antecipadamente, mas a gente tem que acompanhar. Se estiver acompanhando, você sabe como é que vai ser. Exato. Muitas vezes até vocês perguntam para nós, né, como é que tá, a gente fala, tá bem encaminhado, tá tudo alinhado e tal. Muitas vezes bate um ou outro, igual eu falei, pode ser que seja de má fé, pode ser que aconteça algum outro imprevisto, né? Porque o produtor entrega o grão, às vezes em outro lugar, né? Às vezes o banco com alguma cobrança que ele não esperava. Então, mas eu acho que a gente consegue ter essa pré-visualização da inadimplência, sim. Eu acho que foge um pouco da mão nossa ali, quando a gente não está perto do cliente ou a gente não tem informação, muitas vezes, de clientes que têm outra atividade, né? Talvez muitas vezes até na parte indústria mesmo, né? Imobiliário, tem vários clientes que têm outros negócios, né? E muitas vezes ele tem que tirar o dinheiro do agro para cobrir o rombo de outro lugar, né? Então aí foge muito da nossa alçada, né? A gente não fica sabendo, até porque ele não vai falar, né? Mas eu acredito assim, você estando direto no cliente, você estando lá e tendo a afinidade, ele chegou no final da safra, no nosso caso, né, que é final de safra,
ele não deve só para gente. Ele vai dever para 3, 4, 5 fornecedores. E você estando lá, você sendo essencial para o seu cliente, você trazendo informação, ajudando ele na lavoura, muitas vezes ele te dá prioridade no pagamento, né? Eu acho que isso também é um ponto importante a ser ressaltado, sabe? No fritar dos ovos, tudo vai ser relacionamento. E tá ao lado do cliente. Ele vai retribuir, né? Poxa, eu tenho 5 fornecedores para pagar, mas quais desses 5 de fato me acompanharam, estiveram ali, né, conduzindo junto comigo a minha atividade? E é claro que ele vai dar preferência para esses fornecedores. Eu já tive casos assim que o cliente, que eu sabendo que ele estava, vamos dizer, mal, pela produção que via acontecer, né, ele já chegar e falar, não, vocês podem ficar tranquilo que vocês eu vou pagar. Então, isso acontece, igual o Zé falou, a gente tem que estar próximo e tem que ser a referência para ele. Estando do lado dele, sendo próximo dele, referência para ele, ele até abre para você algumas coisas que para os outros ele não... Sim. Então, às vezes a gente acha que pode ser, igual eu falei, a gente pode estar achando que ele está agindo de má fé com a gente, mas às vezes nós não estamos tão próximo dele igual a gente imagina. Igual a gente imagina, né? Exatamente. E assim, esse é um ponto que também a gente traz, né? Quando a gente faz uma análise, a gente consegue visualizar, né? Então, assim, poxa, você está analisando ali um cliente e identifica que além da atividade ali que ele está pleiteando crédito, ele possui atuação em outros segmentos, atua em outro segmento, atua ali na indústria, atua ali no comércio. Então, assim, ao mesmo passo que é um ponto positivo, pode se tornar um risco também, porque ao mesmo passo que, numa dificuldade ali da atividade fim dele, ele tire dinheiro dessas outras atividades que ele conduz, o mesmo pode acontecer na contramão, né? Ele tirar dinheiro ali da atividade que ele conduz para suprir contas desses outros segmentos que eles atuam, né? A parte de relacionamento ali, de estar próximo do cliente é bom, né, para nós, mas eu acredito também que o relacionamento que a gente tem aí com os outros players aí, com os outros fornecedores também nos ajuda, né? Que sempre tem uma conversa falando, esse cliente não tá assim, não tá assado, então a gente já fica, esse cliente achava que ele era bom, mas não é isso que o mercado tá trazendo. Especulação, né? É especulação, né? Tá atrás da informação, né? É sempre bom escutar mais do que fala, né? Exatamente. Enquanto a gente tá nessas oportunidades aí. Se tem, às vezes, alguma rodinha, né, de conversa aí, vamos... ouvir o que estão falando. Captar, na loja, né? Sempre tem muita informação que as pessoas... Os vizinhos, né? Trazem. Sim. Então, acredito também que é um ponto aí de alerta que a gente pode pegar aí de uma possível situação que esteja ocorrendo e a gente talvez não está sabendo. Saber filtrar, né? Tem muita conversa fiada também. Também. Sim, que são inverdades, né? Sim. Que o pessoal implanta no mercado para dar uma reviravolta, né? Só que assim, eu acredito que no fim do dia, aquilo que vai mais valer é aquilo que os nossos olhos veem, Sim. né? Então, vocês estão passando lá, estão acompanhando todo o estágio da cultura do produtor. Os nossos consultores da pecuária, a mesma coisa. Poxa, tá passando na frente da fazenda do cliente, identificou algum sinal ali, De alerta, né? De alerta, então assim, sinalize, porque é uma possibilidade que lá na frente possa vir a dar problema, né? O pecuarista mudou ali o manejo do gado, ou então a fazenda ali está com muito pasto. Aonde que ele colocou esse gado? Poxa, será que ele está vendendo esse gado para suprir a conta lá do outro segmento que ele atua? Então, assim, são sinais que vão estar no dia a dia, que é somente os nossos olhos que vão estar vendo e filtrando, né? E a gente trocando essas informações. Por isso a importância do acompanhamento, né? Você ia dar uma boa vendedora, Romênia. Será? Porque estão querendo me levar pro comercial, Não, Fernanda. deixa ela aqui, ela tá muito boa aqui. Mas no final do dia é isso que importa, né, gente? É manter o relacionamento próximo, é estarmos ali alinhados com o cliente, entendendo ali a necessidade e podendo conduzir ele na melhor forma possível, né? Acredito que nós conseguimos responder, né, a todos os questionamentos aí que chegaram, né, que trouxeram para nós aí nesse Pasto e Prosa. A gente poderia falar o dia todo desse assunto, né? Porque uma coisa leva a outra, e aí nesse cenário que a gente está, no mercado que a gente atua, são muitas informações, são muita troca que a gente poderia estar trazendo aqui, né?
Mas como a gente precisa atender aí um tempo demandado, Exatamente. eu acho que a gente conseguiu aí trazer, esclarecer alguns pontos aí que o pessoal estava buscando mais informações a respeito do crédito em parceria com o comercial, né? Comercial. E é isso. Agradecer muito a presença de vocês, a colaboração, a contribuição. Acredito que nós vamos fortalecer ainda mais o nosso time com as informações, com as colocações que, né, vocês trouxeram. Vai contribuir muito para o nosso crescimento e expansão que está aí a todo vapor, né? Crescendo muito rápido. E obrigada. Contamos com vocês. Estamos aqui no setor aqui de backup, mas sentimos todas as dores de vocês. Somos uma engrenagem, precisamos de caminhar juntos. E contem sempre com a gente, que estamos sempre à disposição para ajudar e trazer sempre os melhores resultados para a empresa. É isso aí, pessoal. Parabéns pela atuação. E contem conosco, né? Assim como a gente conta com todas as demais áreas do nosso setor, né? Da nossa empresa. Vocês também. A gente se vê no próximo podcast, né? É isso aí. Vocês também. Obrigado também. E vamos se ajudando, vamos se esclarecendo, né? Que no fim, acho que os negócios vão fluindo. Com certeza. Certo. No final de tudo é a Alvorada que está por trás. Né? Exatamente. Espero ter sido claro aí nas Com respostas. certeza. Com certeza. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal.